nós escolhemos a melhor parte. Nós poderíamos estar em muitos lugares, inclusive o conforto da nossa cama. Mas quis Deus, pela sua bondade, pela sua graça e sua muita misericórdia, trazer-nos para perto dele, trazer-nos para esse lugar. Esse é um lugar de paz, esse é um lugar de segurança, esse é um lugar de conforto, esse é o lugar da esperança. Por isso que nós, em um mundo que se descortina cada vez mais com falta de esperança, nós, em Cristo Jesus, somos esperançados pelo Senhor. Não porque nós merecemos, não porque nós somos os tais, mas porque o nosso Deus é Senhor, é soberano da história, soberano das nossas vidas. Amém? Eu posso ouvir um amém de vocês? Amém. É um prazer, como eu já disse, estar aqui caminhando com os irmãos. Pastor Ronaldo me fez um desafio para estar com os irmãos nesta manhã. Eu prontamente aceitei, porque compartilhar daquilo que Deus tem nos dado sempre é um privilégio. Meu nome é Edilson, eu sou professor de Ciências Humanas, trabalho, para quem não me conhece, trabalho no interior do Paraná, eu viajo toda semana. Tem sido aí, eu trabalho com alunos pré-vestibulandos de alta performance, alunos que querem os mais concorridos concursos e cursos. Então já faço isso há um bom tempo e quis Deus me levar para o interior. Toda semana a minha vida é viagem, 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 dando aula. Eu trabalho em Ponta Grossa, Guarapuava, e aí com os novos desafios para os próximos dias, idas e vindas, sempre há umas 2 semanas atrás, eu saí de casa numa terça-feira e voltei num domingo à noite. Tamanho eram as revisões, muitas aulas, enfim. Então é um período de muita inquietação. Eu estava inclusive, antes de ontem, conversando com um aluno, que ele é um aluno de alta performance. E aí no domingo último, no sábado melhor dizendo, nós tivemos uma grande revisão em Ponta Grossa. Eu percebi que esse aluno estava muito triste. Um aluno muito bom. Aquele aluno que você sabe assim que ele vai fazer primeiro lugar. Porque ele é muito bom mesmo. É um menino, 17 anos. Pense naquele filho que você gostaria de ter. Um menino bonito, saudável, estudioso, um bom filho, um bom amigo. Esse menino numa angústia muito grande, ele só chorava. Nós preocupados com ele. Eu conversei com ele agora, na sexta-feira. Meu querido, o que está acontecendo com você? Professor, é a pressão. A pressão está acabando comigo. E eu, pensando comigo, o que uma pessoa de 17 anos passa por isso? A cobrança dos pais para que ele passe no vestibular, a cobrança dos professores, a cobrança dos amigos e a cobrança dele mesmo. E eu falei uma coisa para ele, disse assim: querido, muito mais que um vestibular, muito mais que uma profissão, nunca se esqueça, você tem uma vida. E a vida tem que ser leve. Se a gente não se divertir no meio das batalhas da vida, nós nunca iremos vencer. Por isso que o salmista nos exorta, lá no Salmo 23, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O que significa isto? Significa que enquanto está vindo a luta, enquanto está vindo o problema, enquanto que você estiver diante da tormenta que muitas vezes parece aparentemente impossível, nunca se esqueça, sente e desfrute da mesa do Senhor. Há um banquete preparado, há uma mesa preparada. Preparas-me uma mesa. Mas como é que eu posso comer tranquilamente diante dos meus inimigos? Como é que eu posso ficar tranquilo no meio da tormenta? Como que eu posso descansar
sabendo que o problema está vindo. Pois é isso que a palavra de Deus diz. Senta, coma e beba. Não vá para a luta com fome. Não vá para a luta desprotegido. Não vá para a luta sem a promessa do Deus Todo-Poderoso. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. E aí vem a confirmação: unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Queridos, é no meio do combate que o Senhor quer fazer você transbordar. E nós vivemos dias muito inquietos. O meu tema está ligado aí nesta conferência, olhando para o livro de Colossenses. Ele é coisas que são da terra. O que seriam coisas que são da terra? Como não pensar nessas coisas? O que seriam essas coisas terrenas que muitas vezes nos deixam embaralhados, perplexos, confusos? O que seria isto? Então eu gostaria de ler com os irmãos o texto que está aí, baseando toda a nossa reflexão, a reflexão dos nossos queridos pastores, amigos que estão aqui no decorrer ao longo desses domingos. A palavra de Deus nos diz em Colossenses, então, capítulo 3, a partir do versículo 1, o seguinte: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Vamos ficar de pé mais um minutinho só, para a gente confessar em oração a palavra do nosso Deus. Põe a mão no teu coração e ore comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, Tu és um Deus tremendo, de bondade e graça e muita misericórdia. Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o Deus que, por amor a cada um de nós, se manifestou em Cristo Jesus, trazendo-nos uma salvação poderosa, uma viva esperança. Então, meu Pai, no meio da tormenta, da dificuldade, no meio do grande dissabor por qual muitas vezes passamos, nós declaramos que Tu és a nossa vida e que nós estamos escondidos juntamente com Cristo em Deus. Estamos escondidos no Senhor, porque Tu és tudo para cada um de nós. Nos leve, Pai amado, então a confessarmos, descansando na Tua palavra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém? Diga para a pessoa que está ao teu lado aí, que a palavra de Deus alcance o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Diga para ela isso, que a palavra de Deus alcance o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? E você pode então assentar-se. Amém. A palavra de Deus, ela é exatamente essa maravilha, né? Irmãos, antes da gente trabalhar com o texto, eu gostaria de lembrar algumas questões muito importantes. O que é essa igreja? A igreja de Colossos. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele vai dizer-nos que ele está orando por uma igreja. Ele vai dizer assim: eu oro para que vocês transbordem. Eu oro para que vocês sejam bem-sucedidos. Eu oro para que vocês tenham uma plena experiência com Deus Todo-Poderoso. Ele diz assim no versículo 3 do capítulo 1: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Olha, quando eu oro por vocês, igreja de Colossos, eu oro de que maneira? Eu dando graças. Eu dou graças pela vida de vocês. Eu dou graças pelo que está acontecendo. Eu dou graças a Deus porque vocês, diz o versículo 4, desde o dia que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, aparentemente, é uma igreja firmada. Aparentemente, é uma igreja que está agradecendo, está ajudando. Olha só, versículo 5: por causa da esperança que vos está preservada nos céus,
da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Só que você vai lendo o texto, você vai começando a ficar assim, mas que igreja é esta? Que Paulo ora para depois, num segundo momento, ele dar uma espécie de bronca, dar uma exortação, fazer algumas cobranças. Ninguém vos engane. Olha, cuidado com o culto aos anjos. Não fique aí com as suas vãs filosofias. Por que vocês estão agindo assim? Por que vocês estão abandonando os rudimentos? Aquilo que vocês conheceram, por que vocês estão se afastando? Então, a epístola de Paulo aos Colossenses, ela é marcante exatamente por causa disto. E eu gostaria de lembrar alguns detalhes dessa igreja que ficava na região da Ásia Menor. A história nos ensina uma grande guerra que aconteceu entre os gregos e o Império Persa. Essa guerra é chamada de guerras médicas. Que guerra é essa? Guerra contra o povo do reino da Média. Os persas. Atenas e Esparta. Você vai ver aí grandes exemplos dessa batalha. Por exemplo, quando você fala nos Jogos Olímpicos, existe uma modalidade chamada maratona. Essa modalidade, ela existe porque dentro do conflito das guerras médicas, os atenienses estavam lutando contra os persas numa região chamada Maratona. E lá em Atenas, o povo estava muito preocupado. E aí? O que está acontecendo lá na batalha? Será que nós perdemos? Será que nós ganhamos? Como é que está a luta lá? E de repente um soldado veio correndo de Maratona até Atenas. A distância, 42 quilômetros e alguns metros. Ele veio correndo e anunciou: nós ganhamos a luta. E ele morreu. A partir daí então começa-se a homenagear a batalha de Maratona como uma grande vitória para o povo ateniense. Quando você assiste aquele filme 300, o exército de Leônidas, os grandes espartanos contra o poderoso Império Persa, os 300 de Esparta, lá no desfiladeiro Termópilas, os espartanos perdem. Quando você vê a batalha de Micale, Plateia, você vê atenienses e espartanos se unindo e vencendo os persas. A grande verdade é que a Grécia venceu a batalha. E a partir desse momento, Atenas começa a olhar para a região da Ásia Menor com maiores interesses. Ela vai dizer assim: agora nós vamos crescer. Atenas vive um grande triunfo. Atenas vive um grande momento. É quando surge a filosofia. É quando surge o pensamento de Sócrates, Platão, Aristóteles. É quando Atenas começa a olhar para as questões relacionadas ao mundo e vai dizer assim: é muito mais que isso, é pensamento, é reflexão, é o poder do discurso. E a grande Atenas domina o período. A cidade de Colosso está na Ásia Menor. Ela é uma importante colônia de apoio. Ela fica bem pertinho ali do rio Lico. E é um rio importante por quê? Porque ele é um entreposto comercial. Todo mundo que quer fazer comércio para a região da Ásia passava por esse rio. Atenas domina tudo. Ela sai da região da Magna Grécia para a Ásia, onde hoje é a Turquia. Só que, no entanto, queridos, Colossos viveu dias de glória. Glória. Depois, os gregos terão uma tarefa muito difícil, que é o Império Macedônico. Atenas, Esparta são totalmente dominadas por Alexandre o Grande. E Colossos, toda poderosa, começa a decair. Imagine uma cidade importante, uma cidade praticamente cosmopolita, e agora uma cidade sem nenhuma influência. No período helênico, que é a dominação de Alexandre, Atenas está vítima de muitas culturas, dos judeus, dos nativos da região, dos persas, daqueles que estão interessados em fazer comércio
e principalmente dos macedônicos. Colossos caiu e ficou dominada. Nos tempos do apóstolo Paulo, Colossos não era nada. A glória de 400 anos antes está reduzida a cinzas. No ano 61 da nossa era, Colossos passou por um grande terremoto. E hoje, a cidade é só ruínas. Aí a pergunta: o que uma grande cidade, uma cidade poderosa, experimentou para hoje ser apenas ruínas, pedras, mato? O que aconteceu? O que acontece com a nossa fé muitas vezes? Por que nós precisamos ponderar, pensar passo a passo aquilo que nós cremos? A palavra de Deus nos leva a pensar exatamente a partir da experiência dos colossos. Experiência colossense. Melhorou? Tá bom. Tá ok. A palavra de Deus nos ensina a cada vez mais refletirmos e termos cuidado, irmãos, para não acharmos que nós somos os tais. Nós somos os cara. Nada de errado vai acontecer conosco. Cuidado. Cuidado por quê? Porque muitas vezes nós somos levados a pensar segundo os rudimentos deste mundo. Não, agora o governo vai mudar porque isso vai acontecer. Cuidado. Não, porque agora o fulano está fazendo isso, tudo vai para frente. Cuidado. A nossa esperança nunca pode estar em pessoas, em homens, mas na palavra do Deus Todo-Poderoso. Cuidado. É o que Paulo queria dizer a esses irmãos. Cuidado. Cuidado que ninguém vos engane. Nesse sentido, irmãos, esta importante cidade transformou-se em um problema muito sério. Abraçaram a fé. Uma igreja agradecida, mas tomada por muitas dificuldades. No capítulo 2, o apóstolo nos mostra o seu interesse por essa igreja. E por que ele ora por essa igreja. No capítulo 2, no versículo 8, Paulo vai começar a mensurar de que maneira os problemas chamados de falsos ensinamentos estão dominando esta igreja. E esses falsos ensinamentos, meus irmãos, são descritos como um sistema religioso sincrético. Ou seja, esse povo quer agradar a Deus e a tudo quanto é religião da época. Eles não ficam contentes apenas em saber que o rudimento é Cristo, mas começam a procurar outras questões. Por que esse pensamento sincrético envolveu o povo? Por causa da mistura que começou a acontecer entre eles. Então eles ouviram, ora, da grande sabedoria filosófica dos gregos, ora, o grande momento do Império Macedônico, a glória do Império Macedônico, o período helênico. Então, a cultura ocidental com a cultura oriental transformou a região num balaio de gato. Muita mistura. E todas as vezes que você misturar, nunca se esqueça, aquilo que é puro, deixa de ser puro. Por isso que, quando a gente toma leite, a gente toma tudo, menos leite. Leite mesmo é aquele que a vaca é tirada da vaca. O nosso leite hoje, ele tem também o leite da vaca, mas ele é muito misturado. Tanto é que se a gente pudesse tomar o leite tirado da teta da vaca, a gente até passaria mal. E eu sei porque foi uma experiência própria. Eu fui tomar leite da vaca. Tiramos lá, coloquei para ferver, tomei aquilo gorduroso, me deu uma senhora dor de barriga. Mas estou preparado para aquilo. É muito forte. Então a gente toma o quê? Mistura, não leite. O nosso chocolate tem mais mistura do que cacau. Porque cacau, a gente sabe, é muito amargo. É muito forte. Então a gente mistura. E todas as vezes que a gente mistura, deixa de ser puro. Fica impuro. Irmãos, o Evangelho é a mesma coisa. Não mistura. O Evangelho é aquilo que está escrito.
Se você misturar, deixa de ser evangelho. Se você mexer, alterar, deixa de ser evangelho. A graça é muito simples. O grande problema é que a gente acha que tem que fazer sempre. Eu vou dar uma ajuda para Deus. Lembre-se do episódio de Abraão e Sara. Vamos dar um jeitinho para Deus. Acho que Deus esqueceu da gente. Deus esqueceu a promessa. Vamos dar um jeitinho. Abraão, olha que tem um filho com a minha escrava. Tem um filho com Agar. E ao misturar, criou um abacaxi. Por que criou um abacaxi? Porque mais tarde Abraão vai ter que despedir um filho. Com tristeza no coração. Misturou, irmãos. Dá problema. Por isso, fique na simplicidade do Evangelho do Senhor Jesus. Não tem muita churumela, não tem muita enrolação. O Evangelho é, tão somente é o que? A vontade de Deus para nossas vidas. Aí no capítulo 2, no versículo 8, o apóstolo Paulo fala assim: cuidado que ninguém o quê? Ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. O que seria esses rudimentos do mundo? A palavra grega aqui é stoicheia tu komos. O que significa isso? Astrologia. É você acreditar que os astros determinam a sua vida. Cuidado com isto. A especulação filosófica, e eu falo como professor de filosofia, ela começa exatamente questionando a ação sobre a criação de todas as coisas. Por isso que a pergunta inicial da filosofia é: qual é a arqué da physis? Ou qual é a origem do universo? E os filósofos ficam exatamente especulando nisto. De onde surgiu todas as coisas? E a partir do momento que eu começo a especular, a partir do momento que eu começo a questionar, o questionamento é bom, mas muito cuidado para isso não entrar em sua mente e afastar você da verdade. Aí o Deus Criador passa a ser um Deus criado, e criado pelos homens. Cuidado. A astrologia é exatamente isto. Nós achamos que as estrelas, que o cosmos, aquilo que nós não sabemos o que é, irá mudar o nosso destino. Um dos princípios mágicos, míticos da astrologia é afirmar que existe uma correspondência entre os movimentos dos deuses lá em cima e as alterações que eles provocam aqui embaixo. E lamentavelmente, as pessoas acreditam ainda hoje que as suas vidas são controladas pelos astros. Tanto é fato que muitos, infelizmente, diariamente vão ver horóscopos. Cuidado. Cuidado por quê? Porque isso é rudimento do mundo. Isto é exatamente aquilo que se baseia a filosofia, a vã tradição humana. Nesse sentido, por favor, não é fazendo uma crítica à filosofia, mas é fazendo uma crítica à forma como nós nos relacionamos com o mundo e com as coisas que estão existindo. No versículo 18 do mesmo capítulo, Paulo fala agora uma grande preocupação. Ele vai dizer assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. O que é o culto dos anjos? Ele pode vir aqui, irmãos, de ideias de que os anjos são poderes que controlam os destinos da pessoa. O grego chamava isso de sorte. E a partir dessa sorte veio uma expressãozinha em latim chamada virtu. Virtu é uma deusa que está mesclada com a fortuna. Então, acaso vai me guiar, porque tão somente um dia a deusa fortuna irá acenar para mim e eu terei a virtude de ser bem sucedido, a virtude porque o acaso, o destino, a sorte vai guiar a minha vida. Paulo fala: cuidado,
Cuidado com os cultos aos anjos, porque isto, irmãos, era uma especulação judaica dentro de uma cultura misturada com a filosofia helênica. Não é o judaísmo puro da Palestina, é um judaísmo misturado às questões helênicas. Os povos da Macedônia desceram e começaram a perpetuar essa ideia de mistura. E aí então eu pego aquilo que é puro, a lei sagrada, e misturo com aquilo que é humano. Eu tenho então problemas. Cuidado. O que mais que eu posso afirmar aqui? O gnosticismo. Essa afirmação da gnose como solução para todas as nossas caminhadas, é a mentalidade, é a ciência, aquilo que é sutileza. Prof, você é contra a ciência? Jamais. Como professor não poderia ser. Ciência é aquilo que realmente nos dá condições de vencermos etapas da saúde. Por isso que eu me vacinei 2 vezes, a 3ª dose também tomei, se preciso for, tomaria a 4ª, a 5ª sem problema nenhum, porque eu acredito que Deus deu capacidade a homens, a cientistas, a pesquisadores, para trazerem o melhor para esse mundo. Acredito plenamente nisto. Nós tomamos remédio quando estamos com alguma dor, nós vamos ao médico quando estamos com problema de saúde. Então eu acredito plenamente que Deus nos deu pessoas como instrumentos dele para nos ajudar. Então a gnose é a afirmação de que tão somente o homem resolve os seus problemas. Cuidado. Cuidado. Você não consegue sair do enrosco sozinho. E muitas vezes, diante do enrosco, a gente se debate e se prende mais. O que fazer então quando eu estiver enroscado? Simplesmente coloque-se diante da graça do Todo-Poderoso Deus. Por mim, eu não consigo nada. Se o Senhor não agir, nada irá acontecer. Então deixe Deus agir. Irmãos, quando Deus agir, você pode acreditar, é impossível não acontecer. Professor Edilson, e por que Deus muitas vezes não age? Deus está sempre agindo. O problema é que a gente quer agir mais do que Ele. Descanse mais e pare de agir tanto. Confie. A gnose me leva exatamente isto, a entender todas as coisas como vãs sutilezas. Tradição dos homens. No versículo 16, Paulo vai falar sobre a questão até mesmo dos apetites. Você lá, ninguém vos julgue por causa da comida, ninguém vos julgue por causa da bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ninguém julgue por causa disso ou por causa daquilo. Por quê? Porque isto é rudimento do mundo. Isto é sutileza do mundo. Aí no versículo 11, eu posso voltar um pouquinho aqui. Paulo fala desse judaísmo, helenístico, misturado. Versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. No versículo 16, ele vai dizer de novo, essa questão de lua nova, de sábados, enfim. Queridos, o que eu posso dizer aqui sobre a igreja de Colossos? Estava tendo uma grande ação do inferno para acabar com ela. Como pode? Pessoas que começaram tão bem na vida desandarem. Eu tenho um amigo que ele tem uma famosa, que ele me diz uma frase, ele é uma pessoa de frases de efeito, e algumas eu procuro guardar com muito carinho. E uma diz o seguinte: na vida não importa como você começa, mas desde que você saiba quando termina. Muitas vezes, irmãos, nós começamos muito bem. Começamos muito bem. Achamos que nada irá nos abalar. Mas o nosso final é trágico. Começamos com um pique e de repente no final a gente olha e pensa: o que é o meu fim? Isso é muito triste. Quando o teu final de vida, que deveria ser uma aposentadoria tranquila,
deveria ser algo tranquilo, vira cansaço, vira enfado. Que país é esse onde os seus trabalhadores trabalham 30, 35, 40 anos, deram o seu melhor para a pátria e de repente, quando precisam desfrutar de uma aposentadoria, vem governos e outros governos, vem reformas e mais reformas e tira aquilo que você, que eu, nós contribuímos para a nossa aposentadoria? Como viver nesse país com a aposentadoria tão medíocre? Final da vida triste. E aí você pergunta: o que eu fiz de errado ao longo da minha vida? O importante, queridos, não é como você começa. O importante é como você termina. Qual é o legado que você vai deixar? O que estará escrito na tua sepultura, na tua lápide? O que é que vai estar escrito? O que você vai deixar quando você morrer? Nesse sentido, existe uma palavra do apóstolo Paulo. Então, Edilson, o que seriam as coisas do mundo? Muitas vezes nós pensamos que coisas do mundo é você trair a esposa. Coisas do mundo é você adulterar. Coisas do mundo é você roubar. Coisas do mundo é você negligenciar alguma questão, desobedecer, não pagar impostos. Coisas do mundo é você buscar as coisas materiais. Coisas do mundo é você estar... Isso também é. Mas também coisas do mundo são sutilezas do inferno que são colocadas na nossa mente. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Cuidado com aquilo que habita a vossa mente. Cuidado com aquilo que está ocupando a sua mente, o seu pensar. Quando eu olho a palavra de Deus no livro de Lamentações, o profeta nos fala num grande desespero. Eu sou o homem que viu a vara pelo seu furor. Eu sou o homem que passou por grande provação. Eu sou o homem que viu apenas coisas ruins. Eu sou o homem que passou por problemas e mais problemas. E ele disse: então, disse eu, já não há mais esperança. Eu perdi as minhas esperanças. Aí você olha assim: como é que pode profeta falar isto? Já pereceu a minha esperança. Imagina isso. Aí o mesmo profeta, no versículo seguinte, ele diz: mas eu quero trazer à memória. Eu quero trazer à memória o quê? O desespero? Não. Eu quero trazer à memória o quê? A minha dívida? Não. Eu quero trazer à memória o quê? Aquilo que me assombra, aquilo que me atormenta, a conta que eu tenho que pagar amanhã e não tenho dinheiro para isto. O que é que eu quero trazer à memória? Ele diz: eu quero trazer à minha mente aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluia. Não é como você começa, é como você termina. Irmãos, não traga à tua memória o teu conhecimento, a tua capacidade, o teu dinheiro no banco. Não traga à tua memória aquilo que é bom. Traga à tua memória aquilo que é de Deus. Deixe Deus ocupar a sua mente. Mente renovada, mente firmada, mente convicta, metanoia, mudança de mente. Nós precisamos mudar a nossa mente, mas por nós é impossível. Por isso que conversão é mudança de mente. É muito mais do que trocar um coração, porque o coração é enganoso. É trocar a minha forma de pensar. Aquele que pensava X, não pense mais. Paulo aconselha essa igreja: olhem para um outro, tem um outro olhar da vida. Tem um outro olhar da caminhada. Tem um outro olhar da expectativa. Tem um outro olhar de tudo aquilo que dirige a caminhada de vocês. Olhem para o Senhor Jesus. Então, qual que é o propósito da carta? Qual é o propósito do apóstolo Paulo escrevendo o livro de Colossenses? Se existe, irmãos, uma ameaça contra a igreja, conforme o que nós acabamos de ver, existe também um propósito de Deus.
para essa igreja. Se existe um problema na sua vida, se existe um tormento na tua vida, se o mar se encontra em grandes nuvens, se a tempestade assusta o teu coração, se a tormenta invade a tua vida de tal forma que você diz assim: não tenho mais jeito, o Senhor Deus nos adverte e nos alegra e nos incentiva com a bendita esperança. E o que é que Paulo irá nos ensinar? No capítulo 1, Paulo faz um hino ao Senhor Jesus. E esse hino, lá no capítulo 1, do versículo 15, olha a solução para o meu problema, para o teu problema. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Ele é a imagem do Deus. É o primogênito de toda a criação. E por que ele é o primogênito? Se João 3,16 diz que ele é o unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito. E agora Paulo fala que ele é o primogênito. Sabe por quê, irmãos? Porque na cruz do Calvário, Jesus morreu como unigênito, mas na sua ressurreição, ele ressuscitou como primogênito. Como assim como primeiro agora, professor Edilson? Porque depois da ressurreição, outros filhos foram juntados. Quem? Eu e você. Sabe quem é Jesus? É o teu irmão mais velho. Por isso, se ele é a imagem do Deus invisível, descanse e creia, você também é. Nós também somos imagem desse Deus Todo-Poderoso. Por isso, se alguém quiser ver a Jesus, basta olhar para você. Eu sou o melhor? Não. Eu sou tão somente a imagem do meu Salvador. Eu sou parecido com o meu irmão mais velho. O que ele é, eu também sou em vida. Os que receberam a abundância da graça, os que receberam o dom da justiça, diz Romanos capítulo 8, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você reina em vida, você triunfa em vida, não porque você é bom, mas porque o Deus bondoso, o Deus de todo poder, habita em você por meio de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Igreja de Colossos, igreja aqui de Curitiba, comunidade El Shaddai, lembrem-se de uma coisa: nele, Jesus, todas as coisas foram criadas. Ele tem o teu destino na mão dele. Aleluia! As coisas visíveis, as coisas invisíveis, soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele, para ele. Quem criou todas as coisas? Perguntavam os gregos. Qual é a arqué da physis? Perguntavam os filósofos. E o apóstolo Paulo então vem e diz: queridão, queridona, entenda, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre a morte, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Como não pensar nessas coisas? Como não pensar nas coisas da terra, nas coisas do mundo? Como não pensar, Edilson? Está tão difícil. Está tão difícil a vida. A gente olha para X, nós temos dificuldades. Olhamos para Y, temos dificuldade. Olhamos para a pessoa, temos dificuldade. Olhamos para isto, pois é.
Os nossos olhos têm que ser tirados dessas coisas. Os nossos olhos precisam ser tirados desse plano de vida material, irmãos. Esse mundo é só confusão. Irmãos, esse mundo é só problema. O Senhor Deus nos colocou aqui com um propósito. O Senhor Deus nos colocou aqui com um objetivo. Mas nunca se esqueça, aqui não é o teu fim. Nós não fomos salvos para este mundo. Nós fomos salvos para a eternidade. Portanto, as coisas do mundo passam. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Mas todo aquele que faz a vontade de Deus, o que acontece com ele? Permanece para sempre. Para sempre. Então, o que eu preciso entender? Capítulo 2, versículo 10. Diz assim, entenda, também nele, Jesus, vocês estão aperfeiçoados. A minha perfeição não vem dos meus diplomas. Estudar é muito bom. Eu incentivo todos os meus alunos a fazerem isso. Buscar o conhecimento é muito bom. Agora, não se esqueça, o meu conhecimento é humano. E o meu conhecimento humano dura exatamente a minha existência na Terra. Haverá um dia em que eu não estarei mais aqui. Eu dou aula, um curso em Ponta Grossa, substituí um professor amigo, que era simplesmente o melhor professor de Egito no Brasil. Ele inclusive deu entrevista no programa do Jô Soares e lamentavelmente foi vitimado pela Covid. Então, quando esse curso me contratou, eu tinha ciência de que antes de mim tinha um professor muito querido, muito sábio. E a pergunta é: o que aconteceu com a sabedoria dele? O que aconteceu com a minha sabedoria? O que acontece? Poderia ser eu. Porque o conhecimento humano, amanhã as pessoas esquecem porque tem alguém no seu lugar. Então tem um limite. É a vida material. Nossa vida não é material, irmãos. Deus não nos chamou para desfrutarmos apenas dessa terra. Então cuidado que ninguém vos engane. Os crentes estão aperfeiçoados não no próprio conhecimento, nas próprias vaidades. Os crentes estão aperfeiçoados em Cristo. No versículo 14, o apóstolo Paulo vai falar dessa preocupação deles com o final de todas as coisas. Paulo vai dizer assim: olha, tudo está cancelado, tudo está pago, não há mais dívida. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, Deus removeu inteiramente o que? Esse escrito da dívida. Deus pegou esse escrito da dívida e removeu-o, encravando-o na cruz. Irmãos, não se atormente na sua mente com culpas, com pesadelos, com dificuldades. O Senhor Jesus pegou isso, esse escrito. O diabo veio para condenar você. O Senhor Jesus falou assim: eu vou pegar essa dívida, esse escrito, está escrito que você pela lei será julgado pela lei, então eu vou tirar esse escrito, porque você não consegue ser salvo mediante o esforço da lei, você não consegue ser salvo pelos seus próprios esforços, você não consegue ser salvo pela sua vã filosofia, você não consegue ser salvo pelo diploma que está naquele quadro que você mantém no seu escritório, você não consegue ser salvo pelo teu mérito, pelos teus esforços. Então tudo isso é contra você na questão da eternidade. Então eu vou tirar esse escrito de dívida e vou te dizer: ele está encravado na cruz, para que você experimente o poder de uma nova vida, sem culpa, livre,
leve, solta. O que eu disse para aquele aluno, eu digo para vocês: vivam mais, celebrem mais sem culpa, amem mais sem culpa, beijem mais sem culpa, digam mais vezes às pessoas que você ama: eu amo você, sem culpa. Abrace mais, perdoe mais, sem culpa, porque haverá um dia que nós seremos tirados dessa vida, e aí inesperadamente fomos tirados, ou alguém que a gente ama é tirado, e tudo aquilo que a gente deixou de fazer vai criar uma tormenta na nossa cabeça. Por que eu não falei que amava? Por que eu não perdoei? Então perdoe em vida. Experimente o poder da vida de Cristo agora. O que Paulo está ensinando a essa igreja é: não ocupem as vossas mentes com vaidades, porque tudo isso é transitório, tudo isso é passageiro. Vocês estão perdoados, vocês estão livres, vocês estão leves, vocês estão firmados. E para encerrar, capítulo 2, Paulo fala de progresso, no versículo 6 e no versículo 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Perceba, não é andar com Ele, não é andar com Ele, é andar nele. Como assim? Andar nele é você andar dentro de Jesus? É. Por que isso? Porque quando você estiver andando, não é você que aparece, é Cristo. É o que Paulo fala no livro de Gálatas: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, não mais eu, mas é Cristo que vive, é Cristo que vive. Então andai nele radicado, nele tendo raízes. Quais são as suas raízes? É o seu diploma? É o seu dinheiro no banco? Lembrem-se que dinheiro em banco vai e vem. Basta um governo doido surgir aí e confiscar, como já houve no Brasil. Já houve no Brasil isso. Então não confie no seu dinheiro, não confie nos seus bens materiais. Tenha raízes em Cristo. Tenha raízes em Cristo, nele radicados, nele edificados. Qualquer construtor sabe que para construir um prédio você tem que ter o quê? Uma base sólida. Tem que ter uma boa base, a base sólida, sondar o terreno, verificar se é possível uma construção ali, se possível for, estacas fortes, poderosas, para sustentar todo um prédio. Isso é difícil. Edifique a sua vida em base sólida, que as suas estacas não sejam humanas, mas sejam estacas de acordo com a palavra de Deus, confirmados na fé. Fé é muito mais do que salto no escuro. Eu vou andar pela fé, eu vou saltar no escuro. Fé não é saltar no escuro, fé é firme fundamento. É você ter a certeza que esse tablado aqui é de madeira, e se você pular muito, quem sabe pode quebrar. Agora, o firme fundamento, irmãos, é você pular, dançar, rodar, o que você puder, ele continua lá, inabalável. Por isso, nunca se esqueça: até os montes tremem. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O teu socorro nunca vem do monte. O salmista então olha um pouquinho acima do monte. Ele diz: o meu socorro não vem do monte, porque se eu olhar para o monte, eu sei que pode descer tempestade, chuva. Irmãos, olha que tristeza em Teresópolis, pessoas que moravam aí em costas de montes, né? Veio água com tudo, derrubou tudo. Do monte, irmãos, dependendo do lugar, só vem problema, vem ladrão salteador. O salmista diz assim:
eu elevo os olhos para o monte. Agora eu vou levantar um pouquinho mais os meus olhos, porque eu estou olhando para cá, eu sei que tem problema. O inimigo pode estar escondido aí no monte, ele pode vir me pegar, mas eu olho para cima. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso que os montes tremem e se abalam. Sabe por quê? Porque Deus é poderoso. Ele construiu você. Não se esqueça disto. Nele radicados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Eu creio que todos vocês já foram em um velório. Todos vocês já foram em um velório. Vocês já viram algum morto reclamar? Olha, eu não estou gostando aqui desse caixão, está muito apertado. Vocês já viram um morto dizer assim: ó, mulher, não esqueça que amanhã está vencendo aquele boleto, viu? Eu deixei o dinheiro, a conta tal, olha só. Vocês já viram um morto ficar assim? Nossa, o que será amanhã? E meu filho vai ter que comer. Será que meu filho vai fazer isso? Vocês já viram um morto ficar pensando no amanhã? Vocês já viram isso? Se você ouvir o morto levantar, meu irmão, será que a gente fica ali ou corre de medo? Morto não reage. Morto não reclama. Morto não murmura. Morto não lamenta a própria sorte. E para encerrar, eu quero dizer que você tem um atestado ou uma certidão de óbito. Sabia disso? Você sabia que você tem uma certidão de óbito? Como assim, professor? Você está morto. Morto para os rudimentos desse mundo. Morto para falácias desse mundo. Morto para tudo aquilo que é sutileza desse mundo. Morto para tudo aquilo que é cultura profana, cultura que contesta, que diz que tudo é relativo, tudo é relativo, tudo é relativo. Você está morto para isto. Onde é que está escrito isso, professor? Colossenses capítulo 3. Versículo 3. Aí está a sua certidão de óbito. O que diz lá? Se alguém pode colocar para mim, por favor, na tela, para a gente ler juntos? Colossenses 3:3. Por favor. Obrigado, querido. Olha lá, vamos ler juntos? De acordo com o Novo Testamento aí, a Sociedade Bíblica do Brasil, essa tradução do Novo Testamento, linguagem de hoje. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos ficar em pé para lermos juntos? Apaga a luz, por favor. Apaga a luz, por favor. Para todo mundo chegar o telão aqui. Se possível, apagar para mim. 7. Isto, obrigado, querido. Vamos ler juntos, querido? Porque vocês já... Vamos de novo? Porque vocês já... Mais uma vez, porque vocês já morreram. E a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Mais uma vez, porque vocês já morreram. E a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unida com Deus. Eu gosto de uma versão que diz assim: porque já estáis mortos. Meu irmão, se nós estamos mortos, você perguntaria: por que estamos aqui? Mortos para o pecado, mortos para o rudimento do mundo, mortos para as vaidades, mortos para tudo aquilo que poderia ocupar a minha mente. Que a tua mente seja renovada pelo poder da palavra de Deus, e que você confie que Cristo é o Senhor. Não se deixe enganar por qualquer coisa, meu irmão. Ou melhor, não se deixe enganar-se por nada. Seja Cristo o árbitro da tua vida, e que você viva uma vida de triunfo. Colossos experimentou a glória
colossos, hoje é só ruínas. Deus não quer que a sua vida seja uma ruína. Deus quer te dar esperança. Ou melhor, Ele já te deu esperança. O que eu preciso fazer? Nada. Você não precisa fazer absolutamente nada, porque tudo já foi feito. Apenas descanse. A soberana graça de Deus, que está em Cristo Jesus, dispensada para você, derramada para você, no teu coração, para te dar nova vida. Amém? Mão no coração. Vamos confessar isto em nome do Senhor Jesus. Quero orar com você. Então, por favor, em nome do Senhor Jesus, ore comigo assim. Diga assim para Deus: Deus poderoso, eu creio de todo o meu coração que a minha vida está em tuas mãos. Eu creio que os meus problemas já estão resolvidos, porque o Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha salvação. Eu creio que a bendita esperança entra agora na minha vida, na minha casa, no meu lar, e pela fé eu declaro que eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Nada irá nos abalar, porque estamos firmados na rocha, estamos firmados em Cristo. Ele é a nossa esperança, e nesta manhã Ele se levantou com uma poderosa, gloriosa salvação para a minha vida, para a minha família. Neste dia, nesta semana, tudo o que eu fizer será bem sucedido. Onde eu colocar as minhas mãos será abençoado. Tudo aquilo que eu tocar será santo, porque o Senhor me salvou, me redimiu e me deu uma esperança. E eu creio que as coisas caminharão em sucesso, em vitória. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, mais do que vencedor. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nada, nada, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Salvador. Aleluia! 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 Glorifique ao Senhor, glorifique, exalte, exalte a esse Deus Todo-Poderoso, exalte a esse Senhor. Aleluia! 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 Glória ao Senhor. Permaneçam abençoados. Amém?